Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar novamente a nossa aula hoje do segundo ano com a correção da atividade que foi para casa. Na aula passada a gente teve duas atividades, né? Teve a atividade no livro de geografia e no caderno de geografia. Então a gente vai começar a correção da atividade pegando o caderno aí primeiro, para a gente corrigir a atividade que a Pro postou no grupo da escola. Então vamos aí para a nossa correção, né? Todos com o caderno aí na mão, e a nossa primeira pergunta dizia assim, ó. O que é rua? Então a gente pode responder aí. Rua é um local público que quer dizer pertence a todos. Então a resposta dessa pergunta que a Prof fez está bem no início do nosso texto, que está na página 312, né? Então, rua é um local público que quer dizer que pertence a todos. Depois a Pro perguntou, como as ruas podem ser? Aí no nosso texto tem dizendo que as ruas podem ser muito ou pouco movimentadas, né, conservadas ou mal cuidadas, né? Então, muito ou pouco movimentadas, conservadas ou mal cuidadas. Cite o nome de duas ruas que fazem parte do seu bairro. É uma resposta pessoal, cada um vai escrever duas ruas aí que tem no bairro que vocês moram. No terceiro tem, cite o nome das ruas. No quarto diz, por que as ruas precisam ter nome e número? Quando a gente estava estudando, tinha dizendo assim, que todas as ruas precisam ter um nome, né, ou um número. Para que isso? Isso é necessário para podermos localizar na cidade e no bairro uma residência. Então, a gente pode escrever aí na resposta do quarto que isso é necessário para se localizar, né, na cidade ou no bairro uma residência. Essa é a utilidade das ruas ter nome. No quinto diz, como o nome das ruas são escolhidos? Aí a gente estudou e viu que os nomes das ruas são escolhidos pela Câmara de Vereadores de um município, né? O vereador apresenta um projeto que é votado, discutido, e se for aprovado, a rua ganha aquele nome. Então a pergunta como o nome das ruas são escolhidas? Na Câmara de Vereadores de um município, através da votação dos vereadores. Sexto, o que é preciso para mudar o nome de uma rua, né? Para mudar o nome de uma rua, né, a pessoa sugere, né, o nome, o cidadão sugere o nome e vai também para a votação. Então, para mudar o nome de uma rua, tem que acontecer um projeto, tá aí no texto de vocês dizendo assim, ó. O processo é o mesmo, os vereadores discutem, votam e se a proposta for aprovada, é implementada. Então, podemos escrever isso. O processo é o mesmo, os vereadores discutem, votam e se a proposta for aprovada, ela é implementada. E o último pede para você ilustrar a rua que você mora. Então, cada um vai desenhar a sua rua, como que ela é, se tem muita casa, se tem pouca casa, né? Então, vai ser do jeito de vocês. Coloca aí a data de hoje, né, o processo de autocorreção que a Pro sempre pede para a gente saber que dia a gente corrigir essa atividade no nosso caderno de geografia. Agora vamos lá para o nosso livro e abrir na página 313. Foi a atividade do livro de vocês sobre esse conteúdo. E o primeiro diz assim, ó. Observe este mapa da cidade de Manaus e faça uma lista de 5 nomes das ruas que encontraram. Então, do lado do texto aí, tem aqui, ó. Tá vendo? Tem um mapa da cidade de Manaus. A gente vai utilizar esse mapa aí para responder nossa atividade. Então, a gente pode escrever aí, ó. Rua Ferreira Pena, Rua 10 de Julho, Rua José Clemente, Rua Monsoeu Coutinho, Rua Marçal. Eu escrevi outras ruas, sem problemas. A Pro tá dando aqui alguns exemplos das ruas que a gente encontra aqui nesse mapa. Se vocês escreveram outras, não tem problema, contanto que a rua esteja nesse mapa, viu? A gente vai colocar certo aí. Para que serve o nome das ruas? Ó, para facilitar a localização da residência em uma cidade ou em um bairro. Então, a gente vai escrever para facilitar a localização da residência em uma cidade ou em um bairro. Era tranquila a nossa atividade, só era 2 quesitos, por isso que a gente teve uma atividade complementar no caderno de geografia, viu?
Então agora todos vão colocar também aí no livro a autocorreção e a data de hoje e vamos pegar o nosso livro hoje sobre ciências e vamos lá para a página 377. Pro, a gente já fez essa página, a gente vai dar continuidade ao conteúdo. A Pro já sabe que a gente já introduziu, mas ainda tem um pedacinho aí do conteúdo que a Pro não falou para vocês e vai falar hoje, né? A gente vai revisar o que a gente já conversou e depois a gente vai falar sobre o conteúdo que a gente ainda não viu. Então, na nossa aula passada, a gente falou sobre a questão das plantas, né? Disse que as plantas são seres vivos, porque ela obedece às características necessárias a ser considerado um ser vivo, como nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, a planta, ela obedece todo esse critério, ela passa por todas essas fases da vida dela, por isso que mesmo sem ser uma pessoa, ela é considerada um ser vivo. A gente viu também que as plantas elas são chamadas de produtores, pois elas mesmo fabricam alimentos dela. Claro que elas precisam de alguns itens para fabricar esses alimentos e um deles a gente até disponibiliza para elas quando não chove, que é a questão da água, né? Por isso que a gente precisa molhar as plantas todos os dias para que elas tenham esse outro recurso para produzir o alimento dela. Então, para produzir o alimento, ela precisa do sol, de água, de ar e de sais minerais que ela encontra na terra. Aí a gente viu, dando continuidade ao estudo, que as plantas têm as partes dela. Essas aqui, ó. Nessa imagem, vocês estão vendo uma árvore e nessa árvore tem todas as partes da planta. Então, vocês podem ver aí folha, flor, caule, raiz, semente e frutos. Nem todas as plantas vocês vão encontrar todas essas partes. Tipo, as plantas ornamentais, que é aquelas que servem para colocar no jardim da casa de vocês, não tem alguma dessas partes que a própria falou aqui. Tipo, vocês não vão encontrar aí, tipo, a questão do fruto, né? Porque as plantas ornamentais, elas não são para dar frutos, elas não são frutíferas. A gente encontra quase todas essas partes da planta, ou todas elas, nas plantas que a gente tem fruto. Como a Pro deu até o exemplo da mangueira, que a gente consegue encontrar a flor, né? A questão do fruto, depois da semente. Então vimos também que na aula passada, cada uma dessas partes aqui, ela tem uma função na planta, né? A gente sabe que a raiz, ela serve para fixar a planta no solo e para puxar os sais minerais da terra. O caule é como se fosse um canudinho, serve para transportar a água e os sais minerais para a folha e depois para todas as partes da planta. A gente viu que a folha é um órgão muito essencial para a planta e para nós seres humanos, porque ela purifica o ar, transformando o gás carbônico no oxigênio que a gente respira. Vimos que o fruto aí, né, as flores e os frutos guardam as sementes e servem para o alimento, e as flores são os órgãos que reproduzem a planta. Dentro do fruto a gente ainda tem a semente, que é a finalidade da semente é formar uma nova planta. Então aí a gente vai virar a página aí e vamos para a página 308, que é a parte da tarefa que a gente ainda não tinha estudado, que é essa daqui, ó. Vocês vão encontrar aí, tá vendo? Essa parte que diz plantas carnívoras. A Pro vai apresentar uma planta carnívora para vocês e vão ler. Aqui é um exemplo de plantas carnívoras. Né? Ao contrário do que a gente vê nos desenhos e nos filmes, as plantas carnívoras não comem ser humano, viu, gente? Então, elas têm uma planta carnívora aí no jardim da casa, não quer dizer que quando você vai jogar água na plantinha, a plantinha vai devorar você. Não vai acontecer isso. Então, vamos descobrir aí o que são plantas carnívoras. As plantas carnívoras, apesar de ter hábitos estranhos de captura, não apresentam nenhum perigo aos seres humanos. Tem esse nome porque se alimentam de insetos e outros pequenos animais. Elas buscam essa fonte de nutriente porque vivem em solos pobres e deficientes. A maior parte destas plantas capturam insetos, mas algumas espécies podem capturar pequenos animais como molusco, lesma e até pequenos sapos. Para que uma planta seja considerada carnívora, é preciso que ela tenha a capacidade de atrair a presa, prendê-la, digerir de formas de vida animal. A maioria das flores tem a capacidade de atrair insetos para fins de polinização, como o papo de peru e algumas orquídeas, mas não as digerem, quer dizer, não comem. Portanto, não são plantas carnívoras verdadeiras.
Então, perceberam aí na leitura que a prof finalizou a atividade sobre plantas, que as plantas carnívoras são consideradas carnívoras porque se alimentam de pequenos insetos e alguns pequenos animais, né? Como até como exemplo de uns moluscos ou alguns sapos. Mas em nenhum momento disse que a planta se alimenta de seres humanos, né? Essa é uma utopia, né? Uma lenda. A gente vê isso em desenhos e em filmes também, que as plantas podem comer um ser humano. Ela é chamada de carnívora porque se alimenta de alguns animais, mas elas não comem seres humanos, viu? Então, para casa, hoje, vocês vão ficar com a atividade aí da página 381. Só essa página aqui, ó. 381. A nossa atividade vai ficar na página 381 hoje. Vai ler todo o conteúdo de planta que a prova já estudou em 2 aulas com vocês e responder sobre eles aqui. Na próxima aula, quando a gente voltar, a gente volta corrigindo essa atividade de ciência. Tchau e até a próxima aula.